Boa noite, queridos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live aqui da Jornada de Lives dos Mediadores Empreendedores. Muito feliz em estar com uma convidada muito especial hoje. Boa noite, Jane. Marcela, Herman. Sejam muito bem-vindos, queridos. É uma alegria tê-los aqui para esse bate-papo incrível. Boa noite, Herman. Então, gente, a nossa convidada de hoje, a doutora Fernanda Levi. Ela até já está chegando aqui, mas o currículo dela é muito extenso, vocês não têm noção. Vocês sabem que ela é uma precursora da mediação no nosso país. Ela já entrou aqui. Ela que é mediadora privada, sócia fundadora do DACO, de mediação e consultoria em gestão de conflitos, possui formação em mediação pela maestria em mediação e negociação do Instituto Universitaire Kurt Busch, em Buenos Aires. É mediadora civil e comercial certificada por ADR e pelo IMI, International Mediation Institute. Desde 2002, atua como mediadora em diversos casos envolvendo questões familiares, sucessórias e em disputas comerciais e civis, especialmente em empresas familiares do setor do setor de construção civil, texto e vestuário. Integra o painel de mediadores das principais instituições de mediação do país e do Singapore Mediation Center e do International Institute of Conflict Prevention and Resolution, o CPR, agraciada pelo 4º ano consecutivo com o prêmio Best Mediators pela Leaders League. Advogada colaborativa em São Paulo, possui quase 30 anos de experiência em gestão de conflitos. Doutora e mestre em Direito pela Universidade Católica de São Paulo. Ela é autora dos livros Guarda de Filhos, Os Conflitos no Exercício do Poder Familiar, Cláusulas Escalonadas, a mediação comercial no contexto da arbitragem e dos artigos sobre o tema. Ela leciona mediação e arbitragem em várias universidades e centros de estudo, coordenadora do curso de formação executiva em gestão de conflitos superior da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Fiesp, membro da Comissão Especial de Mediação do Conselho Federal da OAB, vice-presidente de mediação da Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial da CAMARB, presidente do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem do CONIMA. Então, essa é a mini bio dela, viu, gente? Dá licença, mas é uma pessoa que tem uma extensa caminhada na mediação e eu tenho muito prazer de convidá-la para vir conversar conosco. Olha ela aí. Querida, boa noite a todos que nos acompanham aqui. Eu estava escutando você trazer esse currículo e eu pensava assim, meu Deus do céu, com toda essa jornada eu não consigo entrar na live de jeito nenhum. Depois eu pensei, quase 30 anos, eu pensei, já foram mais de 30 anos também. Com certeza, é uma linda jornada, é uma extensa jornada. E às vezes a gente ouvindo é que vê o tanto que já se caminhou, né, minha querida? Nossa, nem fale. Quando eu escuto assim, e eu mandei para você algumas versões, né? Eu esperava assim, umas 2 linhas, que estava de bom tamanho. Mas tem que fazer esse mérito, porque é uma caminhada muito linda, muito rica, né? Quando eu escuto essa trajetória, enfim, relatada, né, por pessoas amigas, especialmente, eu penso... É um filme, né, que passa assim, rapidamente, né, na mente. E esse filme é um filme
muito feliz, né? É um filme muito feliz. É um filme que é uma jornada que me trouxe muitos amigos, é, muitas, muito compartilhamento, muito aprendizado. Então é muito gostoso mesmo. Muito significado, né, amiga? Muito É, significado. muito, muito, muito. E me preparando aqui para chegar também, Rô, eu lembrava, impossível, né, não lembrar da última vez que nos vimos presencialmente, que foi no curso que eu e Adolfo fomos a Salvador. Foi uma delícia, uma delícia, uma delícia. E daí todos que nos ouvem, eu preciso contar uma história para vocês. Desculpa, Ah, preciso contar uma história. Você sabe que quando a gente chega em Salvador, eu especialmente sou doida por comida baiana. Então, cheguei, é doida assim, cadê o acarajé, cadê, né, todas as delícias baianas. Daí a Rô e o marido dela, um querido, falaram assim para mim, você vai comer o melhor filé à parmegiana que você já comeu na sua vida. Eu falei, como assim filé à parmegiana? Né, na que Bahia. na Bahia. E olha para isso, né? E assim, realmente foi um dos melhores filés que eu já comi na vida. E isso mostra como, para além do que é conhecido e às vezes até estereotipado, como que há outros sabores, né? Como há outras situações. E essa é a Rô, que quando eu cheguei me levou para comer um filé à parmegiana, o melhor. Ah, foi muito bom nosso encontro, né? Logo depois veio a pandemia, veio toda essa questão, né, da gente não poder estar se encontrando presencialmente, mas ainda vamos Vamos. marcar presencialmente aqui. Vai ser uma alegria Então, recebê-la de novo. obrigada pelo convite. E agradeço demais a sua, né, boa vontade, a sua presteza em estar aqui e aceitar o convite e vir conversar com a gente sobre essa trajetória linda, linda que você tem. Tem um advogado aqui dizendo a mediação deve muito a Fernanda Levi, uma pessoa das melhores que esse método de solução de controvérsias nos presenteou. E eu assino embaixo. É uma Ela, referência para todos nós e ele está dizendo que Belém espera você de novo. Acho que o Brasil lhe espera de novo, né, ai, que Fernanda? Todo mundo quer ter você de novo eu que pertinho. espero. Você sabe que eu sou muito conhecida pelas rodinhas, né? É, Então, assim, todo mundo fala, e como é que estão suas rodinhas? Eu falo, elas estão aqui esquentando, né? E realmente eu não vejo a hora de voltar a estar com as pessoas presencialmente. E ao mesmo tempo, a gente precisa agradecer, né? E reconhecer como esse meio, né, digital foi e é muito importante para a gente, né? Porque ele nos aproximou, ele permitiu que nós estivéssemos juntos durante esse período né, de isolamento. Então, realmente, a gente precisa muito agradecer, muito. Mas, sabe, ainda assim, né, não vejo a hora de voltar a voar muito. com Encontrando certeza. Em breve eu vou te trazer de novo. Acho que vários estados aqui vão fazer o mesmo. Tem gente aqui de todo lugar do Brasil. A gente vê aqui de Espírito Santo, de São Paulo, de Minas, enfim. Mas, minha querida, voltando a esse ponto que você falou dessa jornada. Você sabe que essa jornada de lives que eu estou fazendo para falar sobre o empreender na mediação, né? Para os mediadores, como eles podem não desistir, né, dessa carreira, dessa profissão que é tão gratificante, que é tão importante. E eu tenho convidado pessoas que são referência, que já têm essa jornada para contarem assim, como foi, né? Se foi fácil, quais foram os desafios, como foi esse começo, o que você acha que foi o ganho de lá para cá? Então, assim, conta pra gente como que foi como foi sua entrada, né? Como foi seu clique, sua descoberta com a mediação e com os métodos. Conta aí pra gente como é essa trajetória. Olha, a mediação ela chegou para mim como, eu acho que como um presente, né? Como uma descoberta de algo que
intimamente desejava e buscava, e ainda não tinha ganhado um nome, né? Exatamente isso, acho que um nome. A minha história é parecida, muito parecida com a de muitos mediadores, né? E de advogados também que estão transitando pelos meios de solução de controvérsias. Então, ela chega para atender uma necessidade, né? E uma necessidade de ofertar um atendimento qualificado para as pessoas que me procuravam como advogada, em busca de uma solução jurídica. E eu, anos, né? Eu pensava, me formei muito cedo e me formei com 20 para 21 anos, mas eu pensava que aqueles temas que as pessoas me traziam não somente nas vestes do direito, né? O direito trazia uma roupagem extremamente importante, fundamental, e ao mesmo tempo nós precisávamos de outros, né, de outros acolhimentos, né, de outros casacos, de outros de outras vestes, né, que realmente, né, as necessidades daqueles que chegavam com questões Tá e travando um questões muito pouquinho. difíceis, né? Porque como todos nós já passamos por conflitos, como o conflito e né? Voltou, Vamos voltou. voltar. Oh, ótimo. E então assim, eu percebia que havia realmente, ixi, acho que travou. Você está me ouvindo? A gente está lhe ouvindo, mas sua imagem está meio que congelando um pouquinho. Bom, ainda bem que eu estou vendo que congelou de um modo digno, né? Acontece, acontece. Acontece. Você quer que eu tente sair do Wi-Fi e coloque no 4G? Agora voltou. E acho que Agora voltou. voltou. Agora Voltou. voltou. Vá. Dei risada, porque às vezes a gente congela, né? Assim, com uma expressão que você fala, meu Deus do céu. É, Tá, não pior podia que é. Rô, eu me sinto super em casa aqui conversando com você. Então, e Ai, com todos que estão aqui, né? Então, assim, por isso esse tom tão informal, enfim, é uma conversa estendida. com Né? certeza. Faz de Tá. conta que a gente está, todos nós estamos aqui né, no Sim. conforto de uma sala, batendo um papo. A ideia é essa. É isso aí. Hum, Então, assim, nesse contexto, eu. E tem um caso, eu sempre conto esse caso que me marcou muito, que hum. foi um executivo que à época tinha uns 40 anos, eu tinha 23, né? E para mim ele era um senhor, né? Hoje para mim ele seria um menino. Mas ele buscava uma separação, e porque ele tinha se apaixonado por outra pessoa, ele tinha 2 filhos e ele tinha um bem-querer enfim, pela mãe das crianças, pela uma qualidade de vida. E quando ele me buscou para separação, à época ainda não tinha o divórcio direto, a gente fazia separação e depois de um ano fazia o divórcio, eu acho que era isso. E aí eu fiz o convite para que eles fizessem uma, enfim, uma separação consensual. E fiz o convite para a esposa dele, e nós conversamos, e efetivamente aconteceu essa separação de modo consensual. E quando nós saímos do fórum, né, naquele dia tão difícil para todo mundo, né, aquele corredor pesado, né, em que uma testemunha fica num canto, outra testemunha fica no outro, acho que isso é inesquecível. Ele chegou no meu escritório, sentou, né, sentamos juntos na minha sala, e ele começou a chorar. Né? E ele dizia, olha, eu queria me separar, eu já tenho outra pessoa, mas ainda assim é uma vida, né, em conjunto, na cabeça dele estava se desfazendo. Né? E aquela estava realmente, né?
E então, assim, eu percebia e ainda percebo como as relações, né, elas precisavam ser tratadas, né? Depois, nessa trajetória, eu trabalhei durante 10 anos dentro de um banco, né? As pessoas às vezes não sabem Não disso. sabia disso, não. Eu tive toda uma. Eu tinha um sócio que era um dos consultores desse banco e eu tinha um escritório que ficava na Paulista e ele também. E um dia ele falou para mim, Fê, vamos juntar os escritórios, você tá aí, eu tô aqui, e ele ficava o dia inteiro no banco. E acabava atendendo clientes antes das 8, na hora do almoço, depois ele falou assim, então você acaba, né, ficando o dia inteiro aqui para poder a gente tocar isso tudo junto. E o nosso escritório era dentro de um banco. E, Sim. fazia parte da parceria. Então, nós atendíamos o banco, mas também tínhamos os nossos clientes. Isso significa que de 2 em 2 anos, nós trocávamos de escritório, porque os bancos naquela época tinham, eu acredito que ainda hoje, tinha uma mobilidade grande, né, de espaço. Mas tudo ali em volta da Paulista. Ministro Rocha Azevedo, Alameda Santos, né? Bem no coração ali dos negócios, né? De São Paulo, por que não dizer do Brasil. E ali também eu percebia que as questões é, empresariais também tinham, né, um forte conteúdo, né, relacional. Sim. Quando eu cheguei lá para os anos 90, eu estava na época do meu mestrado, eu fui escrever sobre conflitos no exercício do poder parental e fui acompanhar o meu orientador a um evento que ele resolveu fazer um congresso a bordo. Sim. E fomos para a Argentina. E lá, numa visita ao tribunal, eu acabei eu sempre falo que eu sou a louca dos cursos, né? E na época a gente, como ainda tem, enfim, na PUC, colocava aqueles cartazes nas paredes e eu acabei vendo uma notícia de um curso de mediação. E aí fui Lá em estudar Buenos Aires. mediação em Buenos Aires, no Sim. Tribunal de Justiça mesmo. Nós tínhamos uma visita agendada com, enfim, com a presidência e toda aquela pompa e circunstância, mas de fato, quando eu saí, o que me chamou a atenção foi aquele cartaz, né? E a partir daquele cartaz, daquele nome, eu comecei então a pesquisar, a estudar e encontrei um mundo, né? Um mundo que se iniciou especialmente na academia para mim. Então, nesse lugar, tanto em termos de mestrado, de dissertação, naquela época eu acho que eu escrevi. Nossa, eu nem me lembro. Acho que o mestrado acho que é de 2004, por aí, 2005. A conclusão da dissertação já levava, né, a um processo consensual conduzido por mediação. Uhum. E nesse contexto eu fui desenvolvendo, fui trabalhando também em Foi termos de... nessa época que você fez, desculpe te interromper, foi nessa época que você fez o curso com a Tânia Na Almeida? Argentina, na Hum. Argentina, não, o curso da Argentina veio em 2008, a pós-graduação. Ah, tá. Foi em 2008. Foi de 2008 a 2010 que foi o curso que eu fiz. A Já foi Tânia bem teve depois. Foi bem depois, foi bem depois. Hum. Assim, nesse começo, a gente tinha pouquíssimos livros no Brasil, pouquíssimos livros. Eu lembro. Nossa, você lembra, Rô, assim, a gente contava, a gente É. tentava compartilhar. Também a importação era muito mais demorada, mais difícil. Hoje você compra um livro, 2 dias depois ele está na tua casa, A gente né? lia muito em espanhol, né? A Muito. gente lia em espanhol, a gente buscava. Daí eu fui fazer cursos na Escola Paulista de Magistratura. Acho que o primeiro curso que eu fiz aqui no Brasil na verdade, foi muito curioso.
porque eu estou congelando, né? Estou vendo aqui. Não, não, tá bem. Tá certo? Tá. Tá. Então, assim, eu me lembro que no Núcleo de Prática Jurídica, foi 2003, 2004. Eu consegui implantar um serviço que na época eu não percebia que era um multiportas. Então, os assistidos chegavam e a partir do relato, eles anteriormente ao processo judicial, eles iam ou para mediação ou para conciliação, especialmente mediação, né? E eu tinha ali 8 advogados que estavam no núcleo trabalhando, professores da faculdade que trabalhavam e fora todos os estagiários. E uma dessas advogadas, que, enfim, se tornou uma grande amiga minha, ela era bastante resistente à mediação, à ideia, né? Ela era assim, aguerrida, né? Uma excelente advogada, processualista né, de raiz, sabe? Processualista de raiz, né? E eu, nas férias, eu pensei, como é que eu posso sensibilizá-la? Fui e me inscrevi num curso, que era um curso bem curtinho, era uma sensibilização com a Águida. E fiz um convite para que ela fosse comigo. Né? Ela brinca até hoje que ela fala que não sou para ela um convite, que sou para ela como uma intimação, né? Porque eu era coordenadora do núcleo. Mas foi um convite, e nós fomos juntas fazer esse curso. Então, acho que foi um dos primeiros cursos que eu fiz, e foi justamente por conta de buscar já sensibilizar a advocacia, né? Para olhar, né, para a mediação realmente como uma oportunidade e não somente como uma fase ou como uma obrigação sem conteúdo, né? Sem conteúdo. Mas é isso, Rô. E assim, aí uma história foi levando a outra. A faculdade me trouxe a Sandra Bayer, todo mundo, né, que me acompanha a querida Sandra sabe, que foi numa sala de professores que nós nos conhecemos. E um dia, Rô, e aí falando de empreendedorismo, né? Sim. Porque eu acho que aí tem um passo, porque a gente estava lá no momento, e não só eu, mas outros mediadores também, que estavam olhando muito a mediação teoricamente, colocando também a mediação como a Soraya querida entrou, tá vendo? Já tem Oh, aqui, que coisa coraçãozinhos, boa! né? Soraya tem uma história muito parecida também, de núcleos de prática jurídica. Ela fez Não uma é? live com a gente, contou a história, né, maravilhosa também dela. Queria agradecer a todos, gente. Não dá para ver todo mundo que está entrando, mas de vez em quando aparece alguém aqui aparece, né? Então, assim, eu acho que aí tem o passo do empreendedorismo, sabe, Rô? Porque eu estava na coordenação do núcleo e tinha inúmeras, não só do núcleo, mas também de TCC, atividades complementares, pós-graduação, enfim, um trabalho incrível que eu aprendi demais, super prazeroso, desafiante, mas ao mesmo tempo era um trabalho que me consumia, eu não vou dizer 40 horas, porque eram muito mais, né? Muito mais, porque aos sábados a gente fazia aquelas atividades, ações globais com outros cursos multidisciplinares, e a gente estava eu estava tão envolvida e durante tanto tempo na gestão acadêmica, que numa sexta-feira, em Brasília, num congresso de BDFAM, nós fomos convidadas, eu e Sandra, para, enfim, com um grupo de professores também, para irmos jantar na casa de uma das pessoas que, enfim, que estavam praticamente recebendo as pessoas em Brasília. E eram umas 10h30 da noite. E na época a gente usava ainda o Nextel, né? E que ficava o tempo todo te chamando. Então, 10h30 da noite, eu recebi uma mensagem e um telefonema pedindo mais um relatório e todos aqueles relatórios que eu deixava. Mas, enfim, não tinha mais uma vida, né, nem para um jantar. Uma qualidade de vida mesmo. Uma qualidade de vida. E algo que estava realmente exaurido já.
E aí eu falei para a Sandra, Sandra, eu acho que está na hora da gente montar a nossa lojinha. Né? Ela falou, como assim? Mas eu me lembro exatamente, nós estávamos assim próximas a uma janela, porque eu fui até próxima à janela para poder falar, né? E quando eu desliguei, eu estava tão cansada, eu falei, Sandra, eu acho que já deu. Eu acho que está na hora da gente montar realmente o nosso espaço. Então ela falou, como assim, né? Daí, aí vem muito dos contratos conscientes, sabe? Sim. Porque a gente fez um trabalho de construção consciente do que seria dessa nossa relação, né, em termos de sociedade, em termos de parceria com outras pessoas, em termos que a gente queria, quais eram os nossos propósitos, qual era o nosso estilo de vida, o que era importante para a gente. Nós tínhamos filhos pequenos à época, a minha mais nova tem a idade do filho da Sandra, tinha 3 anos, por aí, 2, 3 anos. Exatamente. Então, assim, isso tudo tem que ser considerado. E como é Né? importante fazer esse desenho, né, Fernanda? Muito importante. Então, é importante a gente pensar, poxa, eu acho que chegou a hora, eu acho que eu realmente desejo, né, fazer esse caminho solo, né, solo em sentido muito, muito restrito, não amplo, né? Empreender. E a gente sabe que é difícil empreender sozinho. É bom empreender em conjunto. Então, assim, como é que eu vou escolher esse parceiro ou essa parceira para poder empreender em conjunto? E como é que nós vamos construir as bases dessa relação? Sim. Quais são as bases? Quais são nossos valores? Né? Da onde que a gente vem? Onde a gente quer ir? E isso foi feito. Hoje a gente também dá nome. Né? Alguém falou repete. Será que não escutaram? Será que eu estou travando? Eu escutei. Não sei que parte. Oh, é Magda que está aqui com nossa Oh, querida. querida. Eduardo Não sei também. que parte que ela não viu. Mas você estava falando dessa Eu estou importância, falando né, das assim, dessa importância parcerias. das parcerias e de construir essa parceria de uma forma. Hoje a gente dá um nome para isso, né? Contratos conscientes. Mas assim, é realmente a gente trabalhar não somente que é super importante um plano de negócios, mas especialmente um plano de vida. E Sim. com quem você quer trilhar, né, naquele momento que você está e deixando flexibilidade para os ajustes que o tempo Sim. vai te convidar a fazer. Né? Sim. Ajustes em razão da sua vida profissional, da sua vida pessoal, altos e baixos, né? Momentos que você está mais dedicado. Por exemplo, na época do meu doutorado, nós temos um programa social na Liga Solidária há muitos anos, que também fez parte aqui né, da lista dos nossos desejos que a gente queria cumprir. Na época a gente atendia toda semana. Na época do finalzinho do meu doutorado, a Sandra falou, não, deixa que agora eu venho toda quarta, porque eu precisava terminar a tese. Uhum. Agora, recentemente, ela defendeu o doutorado dela e nós, assim, invertemos. Então, isso era um combinado, mas era um combinado de reciprocidade, de carinho, de reconhecimento. Não é aquela reciprocidade que, às vezes, um sócio fala, você foi viajar, então também tenho direito a viajar. Sim. Né? É Então, porque assim... É porque essa base foi bem construída, né? E vocês tinham Foi. propósitos, né? Propósitos semelhantes, vocês tinham valores, né, semelhantes, enfim, e a construção disso foi bem, né, bem feita. Não, Porque às vezes e pessoas muito diferentes, Rô. Então, o que eu estou querendo dizer é que, na verdade, assim, eu estou compartilhando uma história que muitas pessoas conhecem, mas que eu gosto muito de revisitar, porque para mim é um aprendizado constante.
porque a gente sabe que, teoricamente, a gente trabalha com isso na mediação, que as diferenças, elas são complementares, que as diferenças trazem riqueza, mas a Sim, gente sabe também que, na prática, é sim. muito desafiante, né? É muito Muito. desafiante, tanto pessoalmente, quanto na hora que nós estamos atuando como esse facilitador. E, e eu acho que na hora que você constrói boas bases, e essas bases são flexíveis, e ainda que pessoas muito diferentes, Sandra fala, eu tive que aprender a conviver com casamentos abertos da Fernanda, né? Ela não teve que aprender, ela foi entendendo, né? E eu Uhum. também fui compreendendo essa possibilidade de trabalhar em rede e quais são os valores essenciais para a gente. Né? Então, assim, quando eu Uhum. estive aí em Salvador, foi com a Adolfo, que, querido, Soraya, que é Sim. parceira de cursos, de absoluta. Aliás, amanhã a gente está começando uma clínica, né, incrível, mais uma clínica de Mas inverno. essa clínica já é sucesso. Essa clínica já é É, sucesso. amanhã começa na quarta, na verdade. Amanhã a gente tem uma reunião de alinhamento. E dessa vez a gente está com uma clínica que a gente chama de avançada, que traz quem já participou, quem já está mediando, grupo bem pequenininho, enfim, muito gostoso. Que é você, a Sandra e a Soraya. Eu, Sandra e Soraya. Que foi uma parceria que a gente já tinha muito tempo de amizade institucionalmente e que a pandemia aproximou, né? Porque foi possível, né? Eu fazia cursos com a Soraya em Recife, em Olinda, mas assim a gente sabe que requer né, uma infraestrutura, locação de lugar, que é uma delícia. Mas a hora que a gente está aqui online, você traz gente do Brasil todo, né? Sim. Traz acessibilidade. Mas eu fiz um desvio enorme, você viu, né? É um bate-papo. A gente não tem uma regra, não tem que seguir nenhum modelo. Mas, assim, é muito interessante você trazer essa sua experiência, né, do empreender, principalmente o empreender em parceria e tudo isso que você considera, né, importante, eu também, nessa construção. Mas, assim, quais foram os desafios que você poderia dizer que, né, que passou nesse caminho, assim? Quais foram os desafios e que você precisou ter essa... Porque eu vejo muitos mediadores, às vezes, desistindo, porque a vontade, às vezes, é ter um resultado mais imediato. É, Então, a gente sabe que é uma construção, né? E, e os desafios vão aparecer, e naquela época ainda tinham muitos outros, né, desafios, até por conta de não ser lei ainda, enfim. Mas quais foram? O que é que você poderia citar como desafio e qual que é a diferença que você vê de cenário para quem quer empreender? Quem empreendia naquela época e quem está empreendendo agora? eu acho que, assim, fazendo um retorno àqueles anos, eu percebo que o maior desafio era o desconhecimento, era levar a notícia. Né? Então, quando nós montamos o DACOR, constituímos o DACOR, voltou da junta como Instituto de Medição. Então Porque falava meditação também, né? Chamava às medição vezes era meditação. desconhecido, era É, desconhecido. Então, assim, os amigos, né? Eu me lembro depois de alguns anos, quando começou a começar as notícias, Globo falando, aí filho de amigo falava, tia, é isso mesmo que você faz, né? Que você fazia. Né? Meu marido falava assim, nossa! Então, assim, eu acho que o desconhecimento era o maior desafio. Ele ainda existe, mas é infinitamente menor, né? Infinitamente menor. Nós fazíamos os primeiros eventos na OAB, e já pelo CONIMA, e assim, os poucos amigos convertidos, né? Era isso, iam poucos amigos, porque hoje você faz um evento e ele lota, né? Você a tem que fazer. palavra é essa mesmo, convertido.
eram poucos aqueles que, né? E tinha também eu acho, Rô, que também tinha muito essa conotação, né, de ser um sacerdócio. Eu acho que tinha uma visão bastante romântica, não que seja enfim, algo negativo, mas eu acho que tinha uma visão bastante, eu acho que romantizada mesmo, de vou levar o bem. Nós levamos, certamente, e outras profissões Sim, também levam, né? sim, sim. Quem não leva? Todos nós podemos levar. Mas eu acho acho que o começo também tinha muito esse olhar, o que se relaciona com o voluntariado, né? Sim. Então, assim, tem toda Até uma... uma dificuldade até em precificar, em cobrar, porque é Tudo, algo, né, tudo. tão nobre, né? Assim, É né? tão nobre que a gente não pode cobrar, né? Ou É, que vamos fazer um voluntariado, vamos né, os próprios os discursos, os relatos iniciais de fala em relação à mediação estavam muito relacionados a esse aspecto, que é importante, que está na base, a cultura de sim, paz, pacificação social, certamente. É, Agora, por outro lado, esse aspecto também gerou desafios, né? sim. Eu me lembro de falas, né, bastante é muito interessante, até utilizadas no sentido pejorativo, né? E eu não vejo nada de pejorativo em abraçar uma árvore, mas enfim, eu acho maravilhoso. Mas era aquela história, né? Ah, esse abraço. Não, o que eu quero dizer é o seguinte: não viam como uma ciência, né? Uma Era como se fosse metodologia. algo holístico, né? Exatamente. Então, Como se assim, fosse da ordem do vi, holístico. que é super importante. Que é E não estou dizendo que não maravilhoso. é maravilhoso, Sim. maravilhoso. Então, assim, trazer a mediação ou mostrar que a mediação é um método científico, né, construído, né, com flexibilidade, com seus princípios todos, mas ao mesmo tempo estruturado, que tem um saber, uma tecnicidade, foi um desafio e ainda é. Eu penso que ainda é. Eu A lei percebo que ajudou, né? Um pouco a, essa. a lei ajudou. A lei ajudou e assim, eu sinto por ter sido a lei, né? Eu sou a É, grata, mas assim, a gente precisa da lei para poder ajudar, sim. né? E não nossa tomada de De reconhecimento consciência, né? espontâneo é suficiente, né? Quer dizer, a gente repete um padrão, né? Até para trazer para uma metodologia que preza a liberdade, responsabilidade, protagonismo das partes, a gente precisa da lei para dar uma... Mas, enfim, olha, tem alguém dizendo assim, a Rô está tentando mudar essa visão. Tá, sim. Eu sempre tenho falado sobre isso, É, porque a gente sente dificuldade, né? Dos mediadores, principalmente os mediadores extrajudiciais, que precisam realmente, né? Viver, querem viver de mediação, querem empreender na mediação, querem tornar a mediação algo que tanto ajude o outro, mas também traga resultados, né? claro, Como uma profissão mesmo. Então, legítimo. sair um pouco dessa visão romântica, que antes era muito mais, mas ainda tem, né, um pouco isso. Tem, E tem isso eu acho que passa pela mudança de mindset do próprio mediador. do próprio mediador, de como ele se coloca, né? Como ele se percebe, como ele percebe sua relação com mediação, né? Isso.
Então, assim, quando eu contando, né, da minha experiência pessoal, eu fui buscar uma outra metodologia para me auxiliar e para a tratar de conflitos, né? Sim, Ainda tenho uma visão é, pacifista do mundo. Agora, como um médico também tem uma visão humanista do mundo, mas ele vai se aparelhar para poder cuidar, né, cientificamente de outra pessoa que está buscando os seus saberes. É, é, uma situação não exclui a outra. Muito pelo isso. contrário, muito pelo contrário. Agora, a gente trazer também esse olhar e mostrar esse olhar, né, de forma clara, né, de forma clara, é fundamental. E você falava da questão da remuneração, né? Assim, qualquer trabalho, né, qualquer trabalho, qualquer atividade que comece a ser exercida leva um tempo, não tem como. Leva um tempo para que ela traga um retorno financeiro, né? Eu percebo, Rô, que É uma talvez as pessoas. construção, né? Eu percebo que talvez essa, vamos dizer assim, esse desejo pela rapidez esteja ligada ao momento de vida que as pessoas, na maioria das pessoas, chegam à mediação. Ou pelo menos chegavam até pouco tempo. Hoje a gente tem recém-formados, jovens, chegando à mediação. Essa primeira, vamos dizer assim, leva, né, chegou já numa fase de vida com uma atividade profissional pregressa, né, num momento em que muitas vezes já não estava tão confortável com a profissão de base. Sim. Então, vai buscar um outro caminho e é mais do que explicável que a pessoa deseja um retorno rápido. Sim. Né? É mais do que explicável, né? Que a pessoa fale, puxa vida, mas às vezes as pessoas chegam já numa fase de aposentadoria, né? E falam assim, poxa, mas eu quero ter um retorno. E aí, assim, é lembrar que todas as atividades levam um tempo de maturação. Tudo que a gente planta tem um tempo de maturação, né? E aí, integrar esse tempo no seu plano de negócio. Ou seja, é muito difícil quem acaba de se formar psicólogo passar a viver de É. psicologia no dia seguinte. Como advocacia Como também. qualquer atividade. Qualquer atividade. Então, a gente precisa ter um colchão, né? A gente precisa ter um colchão, a gente E, precisa ter, se for e preciso, diga. né? Uma outra atividade, eu percebo assim, muitos mediadores são professores também, enfim, né? Vão. Sim. Você viu que entrou uma Levi Fernanda, né? É. Eu não consigo ver a fotinho, mas eu acho que é uma sobrinha. Ah, Que delícia. seja bem-vinda. Seja bem-vindo. O pessoal está falando aqui que é perfeita colocação. Magra está falando que é um desafio. Precisamos fazer espaços de fala, falar sempre. Que esse trabalho que a gente vem fazendo, né, que para desmistificar esse romantismo, enfim, muitos concordando, né, com essa sua fala, com a nossa fala. E tem uma forma também de se preparar, porque para você fazer essa migração de carreira, né, Fernanda, existe todo esse planejamento, mas que é possível, eu sempre digo aos mediadores assim, é possível, o mercado está aí, os conflitos não, né, o conflito não vai deixar de existir, existem, Tem para né, todo mundo, tem para todo mundo. e para diversas áreas, inclusive que a mediação nem alcançou ainda. Não é verdade? Claro. Não, olha, eu tô vendo que realmente é minha sobrinha.
Ah, seja Mas bem-vinda. muito bom. Fê, seja muito bem-vinda, que delícia. Ela é sua xará. É minha xará. Assim, tem para todas as. Eu brinco e falo assim, gente, conflito tem para todo mundo, né? É, e os mediadores que estão chegando ao mercado. Tem sempre uma área, dificilmente que a pessoa não tenha tido alguma experiência prévia, ou familiar, ou profissional, ou de aptidão natural, né? Algum ambiente em que ela está, vamos dizer assim, mais Famili- confortável, Familiarizada, né? familiarizada, que ela tenha mais para poder começar. Sim, Né? sim, Para poder começar. Então, assim, sim, eu transito muito no mercado imobiliário. Né? sim. Nossa, é um caminho O, enorme, o enorme. escolar, né? Às vezes, nessa área Escolar, da pedagogia. meio ambiente, É, familiares, franquias, isso. é o setor de engenharia, Contabilidade, contabilidade, engenharia, são muitas é, áreas. É, É, é assim, a gente percebe, eu me lembro uma vez num dos cursos, ao final da aula, vieram duas alunas, e ainda era presencial, e elas eram dentistas. E elas falaram, nós estamos querendo levar para o conselho de odonto, né? A ideia de ter uma instância de mediação sim, como a OAB acabou fazendo sim. e outras Os conselhos. também CRA, CREA, assim por diante, né? Então, você vê, É. da onde a gente está, né? Nós conseguimos aplicar, né, a mediação. E já avançamos tanto, não é, Fernanda? É, muito, É, muito, é. muito. Eu queria também saber de você, assim, porque o Conima, eu acho que hoje é uma referência, principalmente para os mediadores. O Conima se abriu, né? Eu fiquei muito feliz em vir fazer parte dessa família Conima. Agradeço, né, a oportunidade. Mas o CONIMA, eu acho que, principalmente para o mediador extrajudicial, inclusive o CONIMA se abriu a pessoas físicas, que antes, né, Uhum. eram pessoas jurídicas apenas. E o CONIMA, eu acho que tem uma importância como referência no que o CONIMA pode, né, ajudar ou estar mais ao lado dos mediadores, né, de um modo geral. Fala um pouquinho dessa sua, né? Você foi Bom, presidente tantos anos, não, fundadora do CONIMA. olha, eu vou dizer, recentemente, eu ainda tô, claro que eu estou nos grupos, né? É, e recentemente, 8 horas da manhã, eu estava respondendo os grupos administrativos, né? Eu estava dando uma resposta para o atual diretor financeiro, para o Renato Hertz, e assim, mais rápido, né? E daí eu falei para ele, gente, eu não consigo perder o hábito. Daí ele virou para mim, eu falei assim, ainda me desapeguei. Ele brincou e falou assim, a gente nunca se desapega da família, Fernanda. Eu achei tão lindo, tão querido, porque esse é um relato bacana. Eu entrei no Conima como uma filiada, como uma instituição filiada. Quando nós construímos o Dacor, nós pensamos, a gente precisa entrar para uma rede, entrar para redes, né? Contato, apoio, troca, enfim, tudo que uma rede pode proporcionar. Nós filiamos o Dacor ao Conima e ao Sebar. Uhum, E, assim, logo que eu cheguei no Conima, o Conima estava com um grupo que chamava Conconima, que era voltado à mediação. Mas assim, o comecinho de planejamento, de ações, e assim eu entrei para esse grupo, logo no começo. uhum.
Então, eu já entrei no CONIMA e já fui logo compondo um grupo de trabalho. Eu acho que essa característica do CONIMA, ela é muito interessante. Porque a hora que você chega, você logo já é envolvido e assim, você não vai para a festa só para a festa. Você é sentar, a dançar, né, a participar. Sim. E assim, e logo na sequência eu passei a função de secretária-geral, que eu fiquei acho que uns dois anos, depois acho que mais 4, depois mais 4 na vice-presidência e mais 4 na presidência. Ou seja, são muitos anos de gestão dentro do CONIMA. Né? Sim. E nesse sentido, eu percebo o CONIMA, em relação à mediação, assim, e os mediadores trabalhando em várias frentes. Então, assim, Sim. fora de casa, né, e de modo institucional, o CONIMA teve uma função e tem uma função extremamente importante em relação aos projetos de lei, né, às boas práticas. E você sabe Pode. muito bem, acompanhando as nossas reuniões, né, quantos desafios nós temos, né? A época do projeto de lei de mediação dos dois, né, tanto do CNJ quanto do Ministério da Justiça, nós tivemos uma função extremamente relevante para o mercado privado, né, em Sim. termos de preservar a autonomia do mediador extrajudicial, parcerias com outras instituições, assim, ou seja, o CONIMA Com as foi câmaras, né? com as câmaras, o CONIMA sempre foi ouvido institucionalmente e, Sim. de novo, trabalhando em parceria com o SEBAR, com o FONAME, com o CFML, Sim. né, para juntos, né, compormos um grupo de pessoas que leva a voz, né, dos mediadores, dos estudiosos do Brasil todo. Eu acho que esse é um grande diferencial. Porque quando a gente chegava, por exemplo, para opinar, vou dar um exemplo, né, de Sim. como a gente trabalhava. Sim. Tínhamos que enviar um ofício, trazer a nossa fala para um determinado assunto. Nós montávamos Sim. um comitê, né, pessoas do Brasil todo, colocávamos os pontos que precisavam ser tratados e construíamos consenso, Uhum. né? Cada um trazendo o seu olhar até chegar na voz do CONIMA. Sim. A gente Então, percebe isso lá. então assim, não é algo que é hierárquico, né? Sim. É sempre construído de forma muito... E assim, tem algo que a gente adora fazer isso, porque é a troca, né? Aí, olha, quando vem um desafio desse, nossa, não tem sábado, não tem domingo, não tem de manhã, fica todo mundo, né, super entusiasmado para poder contribuir, né? E Uhum. em termos assim, diretos, pessoais, né, aquele que chega, e eu estive nessa transição de acolher as pessoas físicas também, Uhum. eu trago novamente a função da rede. Porque a hora que você chega, a gente brinca muito e fala que é uma grande família, e é mesmo. Né? Você entra, você vem para um comitê sobre um tema que te interessa. É trabalhista? É responsabilidade social? São os métodos online? Enfim, né? Pesquisa. São diversos, né? São Diversos temas. lugares e também que podem ser propostos também. Sim. Porque eu estou interessada, administração pública, né? Olha, eu estou muito interessado em meio ambiente, né? Agronegócio. Agronegócio, vai e monta um grupo, e aí, mas o que faz esse grupo? Esse grupo faz eventos, divulga mediação, e indiretamente você está divulgando a sua função. Sim. E é você como profissional.
né? Você como profissional. Então você acaba sendo visto, né? De uma forma que me parece muito adequada, né? Porque Sim, você está se colocando a partir do seu conhecimento, da sua expertise, é muito, me parece, além de ser mais inteligente, me sim. parece mais eficiente do que Sim, você em vários aspectos. aspecto, você vai fazer o quê? Uma propaganda, né? Sabe? Eu sou É, do comercial, acho que eu vou fazer um comercial. em vários aspectos, inclusive a possibilidade de criar justamente uma rede, principalmente, É, né? Porque, queira ou não, eu acho que o crescimento vem muito com essa co-construção. sem dúvida. Sem Muito. dúvida. A possibilidade de troca, a possibilidade de conhecer pessoas vamos dizer assim, já tem uma caminhada naquela, já tem uma experiência maior, a gente sempre está aprendendo, né? Eu acho que o Colima, E assim, e são nesses lugares que as novas situações nascem. sim, É ali que as coisas acontecem. Né? A sim, gente não está inventando a roda ou reinventando a roda. Nós sim. sabemos disso. Né? Agora, a gente pode fazer isso de várias maneiras. Né? E eu penso que no Conima a gente faz de um modo muito, muito amistoso, Uhum, muito respeitoso. uhum. Não é? A gente percebe isso. E isso vem como um efeito indireto. As pessoas que estão ali, é, elas vão por o propósito, que é maior, né, do que o individual. Sim, sim. E aí, quando elas percebem o individual, né, cresceu muito, porque é assim, não tem outra solução. Até porque quando eu também falo muito de propósito, né? Quando você tem o propósito, ele acaba abarcando, né, esse individual e É, levando, né, ampliando esse lugar, né? Ô, é. Fernanda, a gente está chegando, Não infelizmente acredito, a não gente já está acredito. chegando. E eu nem vou comer o filé à parmegiana depois. Ah, Meu Deus do céu. Quem chegou depois não vai saber dessa história, mas daí tem que é, ler, vai, escutar tudo desde o comecinho. vai ter que ver depois essa história para entender. Rô, quantos minutos a gente tem? Uns 5? Tem uns 5 minutos. 5. Eu eu vou dizer assim, um mestre que eu tenho lido muito, que eu admiro muito. Ele chama Uhum. Newton Bonder, né? Sim. Ele é um escritor incrível, ele é um rabino, ele escreveu A Alma e Moral, e ele está escrevendo vários livros. Eu sou apaixonada por ele há muitos anos. Né? Uhum. Um dos últimos livros dele fala sobre a arte da apreciação do afeto. E quando eu fui ver a sua descrição, você fala que auxilia as pessoas a empreender, a encontrar propósitos e assim por diante, né? Ele tem uma fala muito linda. Se você me permitir, é um parágrafo para eu ler. Totalmente, nem que fique mais tempo. Ele Meu, fala assim, ó, a essência do propósito é essa. Quando todos os meus interesses terminam, ainda assim tenho vínculo e continuo engajado através do bom. O propósito está entalhado em nós e percebemos isso sempre que transcendemos as nossas carências e as apreciamos como um afeto direcionado ao outro, o tal vínculo. Sem vínculo, não há propósito. E você não irá encontrá-lo nem em seus desejos, nem em suas vontades, nem em suas motivações. É sempre no outro. que coisa linda! Não Que é coisa lindo? linda! É Não é lindo lindo? demais, É lindo lindo demais. demais, é lindo demais. E é tudo que eu acredito também, Fernanda. Você sabe disso, Eu sei. né? Que eu acho que você trabalhar com amor ao que faz, você trabalhar, né, com
essa vontade de ajudar as pessoas. Isso transborda o que você veio fazer. Você deixa de ser trabalho e passa a Sim, ser algo que você faz com tanto prazer, com tanto amor. Não fica aquela coisa, vou esperar o fim de semana para ser feliz, eu vou esperar as férias para eu ser feliz, né? não, A não, gente, a gente tem essa disposição, essa alegria de tem, acordar e fazer tem. aquilo que a gente gosta, porque a gente está a serviço. É Isso, muito, muito lindo a isso. serviço, Eu vou exatamente. querer depois esse, Eu esse faço referência. passe para Faço mim essa essa, referência. tudo Amei, que o Newton Bonder escreve é maravilhoso. Então, amei, é bom amei. alimentar a alma. Pois é. E você com essa alma linda, eu acho que eu me sinto tão conectada, tão aproximada dessa sua. Porque assim, não é só a referência profissional. A gente é muito maior quando a gente admira, porque além do profissional, a gente vê a alma, né? Vê a coerência da pessoa nas suas atitudes, a gente vê a forma que ela se coloca no mundo, que ela está, né, servindo ao mundo. Então, eu admiro demais. Tem pessoas que realmente a gente tem uma conexão de alma. E eu fico nada melhor do que você trazer essa fala aí para finalizar, né, com chave de ouro, assim, nosso bate-papo. Eu queria que você dissesse suas palavras finais para quem está escutando a gente, para quem os novos aí advogados que querem trabalhar com mediação, ou os mediadores que não estão desestimulados, Não. o que você poderia dizer assim para a gente concluir para eles? Persistam sempre. Sempre, sempre. Arrisquem, sejam felizes, façam parcerias, se coloquem no mundo a serviço, exatamente como você falou, e junto com os outros. Junto com os outros. É isso. Ô, minha querida, Tá bom? obrigada, viu? Uma bênção, viu? Obrigada a você. A gente Obrigada está pelo junto aqui. E convite, em Rô. breve estarei trazendo você Eba! presencial aqui. Não vejo a hora. Vai ser uma alegria. A gente agradece a Obrigada. todos que participaram. Espero que vocês tenham gostado. Vai Obrigada. lá ver o curso que a Fernanda e com a Soraya e a Sandra estão fazendo, né, para ajudar os mediadores aí a praticarem pelo DACOR. Vão participar da imersão da jornada dos mediadores empreendedores, que eu vou estar fazendo 2, 3 e 4 de agosto, uma imersão gratuita, online, onde a gente vai estar conversando sobre esse tema do empreendedorismo na mediação. Obrigado, minha querida, mais uma Obrigada a vez. você. Beijo grande para todo mundo. Beijo. Fica com Beijo. Deus. Tchau, Tá? meu bem. Você Tchau. também. Tchau, tchau.